Olá pessoal, eu sou o professor Alex e essa semana vamos trabalhar com o material enviado pela Prefeitura na primeira semana do mês de março, do dia 16 ao dia 20. Essa aula é para o 8º ano. Nós trabalharemos a página 7, 8 e 9. Para quem não conseguir acessar as páginas, vou deixar o print das páginas junto com o arquivo do exercício. O material dessa semana traz como tema a pandemia do coronavírus. E antes de começar, vamos saber um pouco mais sobre essa doença e sobre o vírus causador da doença. Os vírus são seres simples. Eles são acelulares, porque não possuem célula, e são protegidos por um envelope de proteína e gordura, chamado de capsídeo. Os vírus podem ter dois tipos de materiais genéticos. Eles podem ter dentro do envelope o DNA ou o RNA. No caso do coronavírus, o material genético é o RNA. O fato de não possuir células faz com que os vírus sejam parasitas celulares obrigatórios, ou seja, para sobreviver e reproduzir, eles precisam estar dentro de uma célula de um hospedeiro, como por exemplo o ser humano, ou uma bactéria, como é o caso do exemplo na tela, onde um vírus bacteriófago porque o hospedeiro, nesse caso, é uma bactéria, ele introduz o seu material genético dentro da célula da bactéria e utiliza a célula da bactéria para produzir novos vírus. Ao final desse processo, a célula da bactéria morre e libera novos vírus para infectar novas bactérias. Quando um vírus infecta um hospedeiro, ou seja, entra dentro da célula deles, eles causam viroses. O que são viroses? São doenças causadas por vírus. As viroses podem ser transmitidas através do ar, como por exemplo a gripe, o sarampo, a rubéola, a cachumba, por vetores. Vetores são animais, como por exemplo mosquitos, morcegos, cães, gatos, tá? Que podem transmitir viroses. No caso da dengue, da chikungunya e da zika, é o Aedes aegypti, que é um mosquito. E a raiva, né, alguns mamíferos, como por exemplo os cães e os morcegos. E também pode haver transmissão de viroses através do contato sexual, da relação sexual. São chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como é o exemplo da AIDS e da hepatite. Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. O coronavírus ele é transmitido através do ar contaminado com gotículas expelidas através da fala e da tosse de pessoas contaminadas com o vírus. E também através do contato das mãos com superfícies contaminadas, que podem ser levadas aos olhos, ao nariz e à boca, sendo uma porta de entrada para o vírus. Os principais sintomas do Covid-19 é dor de cabeça, tosse, dor muscular, dificuldade para respirar, febre e cansaço. Esses sintomas devem ser observados. No caso de falta de ar, os pacientes devem procurar um tratamento hospitalar. Essa doença é uma doença grave, sobretudo para aquelas pessoas que possuem mais de 60 anos, que são os idosos, e que também têm doenças prévias, como por exemplo diabetes, doenças cardíacas, hipertensão. Essas pessoas são consideradas grupo de risco. Não há nenhum remédio cientificamente comprovado contra essa doença, e nem mesmo vacina. Desse modo, a melhor forma de combater a pandemia é através do isolamento social. Por isso, eu estou aqui e vocês estão aí assistindo aula nesse período.
Além do isolamento social, é necessário que nós tenhamos alguns hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos e etc. Eu vou deixar, né, junto aqui com esse vídeo, um outro vídeo que eu produzi para a escola durante esse período da pandemia, que foram algumas formas de se proteger contra o coronavírus. Pronto, depois da explicação, vamos às páginas que trabalharemos essa semana. Então, na página 7, nós temos um texto para ser lido para complementar a aula. Na página 9, depois de ler o pequeno texto sobre o coronavírus e sobre viroses, você fará essa atividade, que é o entrevistando, onde você vai preparar uma entrevista. Essa atividade é para ser feita no caderno. É uma entrevista sobre o coronavírus. Então, faça a entrevista com seus pais, com seus irmãos, nada de sair de casa, né? Evite sair de casa, é um trabalho para ser feito em casa, no caderno. Tá legal, pessoal? Antes de fazer uma entrevista, é importante que você primeiro estude o assunto, né? Se dedique a estudar o assunto para você conhecer sobre aquilo que você está querendo saber de outra pessoa. Depois, elaborar perguntas sobre o assunto. Como, por exemplo, você sabe como é transmitido o coronavírus? Não precisa fazer muitas perguntas. 4 perguntas é uma boa quantidade. E você anota essas perguntas no seu caderno e as respostas e faça com seus parentes aí na sua casa. E na página 9, mais especificamente, o você sabia, tá? Que é sobre o que é o coronavírus. Então, existem algumas informações complementares à aula, importantes na leitura, tá certo? Vou até ler com vocês aqui esse trechinho aqui. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto dia 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Covid-19, co é de corona, vi de vírus e de disíase, ou doença em português, e o 19 é devido ao ano que foi descoberto. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Por isso, então, que o coronavírus é chamado, né, na televisão você já ouviu falar, de novo coronavírus. Tá? Por quê? Porque ele já existia. Só que esse é novo por quê? Porque os vírus eles têm uma característica. Eles são mutantes, são organismos muito mutantes. A cada mutação que eles sofrem, eles se tornam um organismo diferente. Então, por isso que é o novo coronavírus. Tá? No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descoberto como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa coronavírus 229E e NL63. O que significa 229E e NL63? São os tipos de coronavírus que existem, tá certo? Então, cada um desses é diferente um do outro. E também o beta coronavírus OC43 HKU1. E aí, pessoal, só para acrescentar aqui um pouquinho, né, nesse textinho, vocês sabem que não tem, por enquanto, não tem nenhum remédio, né, e não tem também vacina.
Então, o desafio agora da ciência é descobrir um medicamento que seja eficaz contra a doença e também a fabricação de uma vacina. O que vai ser, pessoal, muito difícil, tá? Por quê? É uma vacina, para ela ser totalmente aceita, né, pela comunidade científica, ela tem que ser testada muitas vezes, tá certo? Até ser comprovada a eficácia dela. Pessoal, deixarei também, além dos exercícios da apostila, alguns exercícios complementares sobre a forma de formulário. Basta você marcar as múltiplas escolhas e, ao final, enviar. Não esqueça, por favor, de colocar o seu nome e também o seu e-mail, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Vocês irão receber um link como esse que está na tela pelo Facebook ou pelo Teams. Clique no link que vai ser direcionado para o formulário. Ao abrir o formulário, assista o vídeo da aula e depois clique em avançar. Você vai se identificar com seu e-mail, seu nome e sua turma. Depois disso, vai clicar em avançar. A todo momento que você precisar, você pode voltar ao vídeo para consultar o vídeo, se quiser tirar alguma dúvida, tá certo? Bom, em seguida vão vir as páginas da apostila que a gente está trabalhando. Então, leia atentamente as instruções da página. Então, por exemplo, nessa página, leia o texto e faça o exercício no caderno. Avança. Faça o exercício no caderno. Caso precise, volte para a página. Então, sempre leia as instruções. Algumas vezes eu colocarei links externos, tá? Esses são links de vídeo. Basta clicar no link que ele vai levar você à página onde o vídeo está. Olá pessoal, Para voltar, depois pode voltar normalmente para o formulário. Clique em avançar e aí vai chegar a parte dos exercícios complementares. Leia as instruções e marque apenas uma alternativa. Ao final, deixe a sua avaliação para mim, para eu saber como é que foi a aula e tudo mais. É só marcar nas estrelinhas, certo? E depois disso, clique em enviar. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.